Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o que é que vocês estão fazendo da vida, que horário vocês estão vendo essa aula. Bem, alguns já me conhecem, mas como entraram alguns alunos novos, eu vou me apresentar e a professora que vai estar comigo também vai se apresentar em breve. Falar um pouquinho quem é a gente e qual o intuito dessa nossa aula, tá certo? Bem, meu nome é Lara Arruda, sou mestranda em Sociologia pela UFPE, estou no portal desde 2017, já fui coordenadora de disciplina, fui coordenadora geral ano passado, enfim, já conheço um bocadinho o projeto e estou esse ano integrando a equipe tanto de Sociologia como professora, como a equipe de Intertexto também como professora, certo? Vou passar a palavra para a Milene para ela se apresentar um pouco. De antemão, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham descansado nesse recesso, né? E aos que entraram, mais uma vez, muito bem-vindos e vamos que vai rolar, vai ser massa esse Enem. Mesmo com todo o cabaré de mudança, vocês tendo votado em maio e o MEC tendo colocado para janeiro, mas é isso. Oi, gente, eu sou Milene. Eu sou a professora que vai ser a parceira de Lara nessa aula. E como ela falou, eu reforço as nossas boas-vindas para vocês, tá bom? E eu sou mestranda em Educação, Cultura e Identidade lá da Rural. E esse ano eu estou na equipe de Sociologia como professora de vocês. Infelizmente, a gente só se viu uma vez e eu não estava lecionando, eu estava lá na aula dos coordenadores que foram muito gentis, né, me recebendo, e aí eu pude ver um pouquinho do rostinho de vocês e como seria a nossa interação. Eu estou sentindo muita falta, inclusive, disso, de ter um contato mais direto com vocês. Mas é isso, né? Como a Lara falou, vai dar tudo certo e a gente continua sempre disponíveis, tá bom? E vamos agora começar essa aula que vai ser massa. Bem, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa aula. Para quem não me conhece, eu costumo sempre trabalhar com os meus companheiros ou com as minhas companheiras de aula, buscando explicar para vocês como a gente vai apresentar, como vai funcionar a nossa sistematização, para poder em seguida entrarmos na aula, certo? Nessa aula de Direitos e Movimentos Sociais, a gente vai retomar um pouquinho o conceito de democracia, que tanto eu quanto o João nos comprometemos com vocês na última aula antes do recesso em retomar esse conteúdo, não só pelo tempo curto que a gente teve para abordá-lo, como também por ser um conteúdo central para a gente compreender de fato e de forma mais aprofundada o que são de fato direitos e movimentos sociais. A gente elencou esses dois tópicos, né, como vocês podem ver no slide, mas para que a gente possa fazer o caminho, ou seja, para que a gente entenda e consiga chegar bem, compreendendo bem esses dois conceitos, a gente vai voltar um pouquinho, trabalhar o conceito de cidadania e direitos humanos para poder compreender o que são de fato direitos sociais, para a partir desse processo de direitos sociais, entender como funcionam eles na expectativa versus realidade e como isso se reverbera nos processos de estratificação social para poder chegarmos, assim, aos movimentos sociais, certo? Então, fiquem atentos, prestem atenção, tem algumas informações dessas na ficha, mas tem informações que nós não vamos passar diretamente no slide, como também vão ter informações que vão estar só na ficha e não na nossa aula, tá certo? Então, procurem estar sempre fazendo esse complemento, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, venham falar com a gente. Bem, seguindo para o nosso próximo slide e buscando relembrar os conceitos de democracia, nós colocamos três questionamentos. Como nós entendemos, o que é e quais são as suas principais características? Nós costumamos entender democracia como algo do povo, ou como algo que é dado, uma estrutura política que é dada, e como se ela fosse sempre vigente, ou como se isso nunca fosse mudar, o que de fato não é. Né? A democracia, ela é retomando um pouco a Grécia, né, retomando o conceito clássico de democracia, é o poder do povo, certo? Mas ela é caracterizada também como um tipo, ou seja, um regime político que vai pressupor a existência de um governo que tenha relações diretas ou indiretas com a população, mediante relações regulares para cargos administrativos, seja do país, estado ou município. O que é que isso significa, Lara? Isso significa que, primeiro de tudo, a democracia não é uma coisa pronta, certo? Ela é, para além de fruto de lutas sociais, a gente no final da aula vai retomar isso, mas a democracia ela é um regime político, podendo esse regime político ser democrático, ou absolutista, ou monárquico, ou totalitário, ou ditatorial. Então,
é importante que a gente tenha essa concepção em mente, certo? Para compreender o que é a democracia. Junto a isso, a essa concepção de como ela se caracteriza, o que ela é importante lembrarmos também que o reconhecimento de quem é o povo, ou seja, a quem é pertencente à cidadania, é fundamental para com que haja o exercício das características democráticas. Então, o conceito de democracia e cidadania, eles estão diretamente correlacionados, porque a cidadania reconhece quem pertence àquela sociedade, com direitos civis, com todos os outros processos de direitos sociais que Milene vai abordar daqui a pouco, certo? Então, cabe ressaltar também que a construção de um direito de um regime político democrático, ela sofre influências tanto de uma ideologia liberal, de um liberalismo, como também de um socialismo, ou seja, os processos de liberdades individuais, eles vêm das lógicas teóricas do liberalismo, bases teóricas, filosóficas, enfim, e históricas, como também o processo de sufrágio universal vem dos processos de bases teóricas, filosóficas do socialismo. Então, eu falo isso já para a gente romper um pouquinho com essa ideia de tipo, tal coisa é comunista, ou tal coisa é neoliberal. Não, existem determinados princípios que se correlacionam e estão presentes e inseridos nas características democráticas, certo? Então, com isso, já passo para a pergunta também de quais foram as suas principais características. Na aula passada, a gente colocou quais foram, elencamos elas, mas nessa aula a gente vai retomar brevemente. Primeiro de tudo é a noção de soberania popular, ou seja, que é efetivada através do voto. Isso a gente vê como a participação social e popular se caracteriza dentro da ficha através dos conceitos de democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. Não vou entrar nelas diretamente agora, porque não convém, isso já tem detalhado na ficha, mas qualquer dúvida que vocês tenham, falem conosco. Então, esse processo de elaboração e de reconhecimento do cidadão através do voto é um exemplo de democracia representativa, mas não é só essa característica presente em um sistema democrático. Há também a questão da separação dos poderes, que é reforçada por Montesquieu no processo de tripartição desses poderes, onde nós falamos também na aula anterior sobre Estado e política. Se você não viu essa aula, aconselho você vê-la antes de assistir essa, porque nós vamos trabalhar já com alguns conceitos um pouco mais avançados. Há também, como característica fundamental, a necessidade de respeito às leis, o processo de livre manifestação do pensamento. É importante a gente lembrar daquele princípio liberal lá feito por Stuart Mill, que é o princípio do dano. Falamos na aula anterior também, mas eu faço questão de reforçá-lo nessa aula, onde esse princípio ele é caracterizado como a necessidade de cada indivíduo poder agir, na verdade, a necessidade não, a capacidade de cada indivíduo poder agir de acordo ou seja, de acordo com as suas vontades. No entanto, é necessário que essas ações elas não prejudiquem o outro. Visto que, Lara, mas se a gente pensar em termos pequenos, se eu agir com o outro vai interferir muito mais na vida de uma pessoa do que no todo, de fato. Mas se todo mundo começa a agir assim, só pensando em si, tocando, e não se preocupando com o outro, ou como aquilo vai reverberar no outro, ou quais as consequências daquilo para o todo, a gente tem um processo de crise e até do próprio definhamento dessas características e manutenções democráticas, certo? Então é muito importante que a gente tenha cuidado com isso para a gente não confundir com o discurso de ódio, ou seja, destilar ódio, reverberar preconceitos, valores e crenças que sejam excludentes, não faz parte de uma característica democrática, visto que uma das características presentes na democracia é o processo de cidadania inclusiva, que é responsável tanto pelo reconhecimento das maiorias, mas também a preservação das minorias. Certo? Então, vamos lembrar disso. A liberdade individual é uma característica, o sufrágio universal, para quem não está familiarizado com essa linguagem, é o direito ao voto universal, ou seja, a expansão do direito ao voto a todas as pessoas que pertencem àquele corpo social, consequentemente influenciando em quem é cidadão, ou retirando a lógica restritiva de cidadãos, como era na Grécia Antiga, que eram só os homens brancos e ricos que poderiam conversar sobre a polis e todas as outras pessoas eram excluídas, ou seja, não eram reconhecidas como cidadãs. Então, por isso, o sufrágio universal. A eleição, o processo de eleições livres, justas e frequentes é uma característica, como também uma fonte de informação diversificada e que permita a nós termos as nossas próprias conclusões e não criar processos de mecanismos de informação que reverberem e façam manutenção de determinado aspecto ideológico. Ou então, eu não sei se vocês já viram algumas pessoas questionando o porquê da Globo, na verdade, do consórcio de jornalistas estarem
fazendo o processo de manutenção, ou seja, de monitoramento do controle do Covid, visto que o Estado não está mais fazendo isso. O Estado brasileiro como um todo são os estados regionais, ou seja, Pernambuco, Rio de Janeiro, Manaus, os estados brasileiros que vêm colocando esses dados diante do Ministério da Saúde, mas o governo federal não está mais responsável por isso. Então, buscando garantir e manter o princípio democrático de direito à informação, os consórcios de televisão têm feito isso. Certo? Só para a gente também não colocar a mídia tradicional e falar, Globo lixo, vou jogar na lata do lixo. Tenho as minhas críticas pessoais, e enquanto profissional também, o tipo de informação que a emissora coloca, mas cabe destacar, então, que, para além dessas questões pontuadas, para além dessas críticas, é necessário reconhecer a importância do trabalho desses profissionais e a importância da comunicação para a consolidação democrática, de fato. Com isso, uma das últimas características que eu pontuo é o processo de autonomia para associações, que é uma característica fundamental para os movimentos sociais. Afinal, ela vai permitir com que os movimentos sejam legais, sejam possíveis e necessários para as características de consolidação da democracia, certo? Então, com isso, com esses elementos expostos, Milene vai falar um pouquinho mais sobre como esses elementos eles se relacionam com as categorias de cidadania, direitos humanos, todas elas que a gente colocou um pouquinho mais acima, tá certo? Vou passar a palavra para ela e daqui a pouco eu volto. Então, depois dessa exposição maravilhosa da professora Lara e dela ter elencado o sufrágio universal, a gente vai partir um pouco daí, certo? Como vocês estão vendo no slide, a gente vai trazer alguns direitos de cidadania que foram propostos por Marshall, que é um sociólogo britânico, mas voltando um pouquinho, a ideia de cidadania, ela estava inicialmente relacionada a essa ideia de sufrágio universal, certo? Que Lara trouxe. E o que seria isso, então? Era dito que o cidadão ele era ativo e exercia sua cidadania quando ele gozava do seu direito político de votar e de ser votado. Então, nesse sentido, o cidadão que era inativo era aquele que era destituído desses direitos de eleger e ser eleito, certo? Então, há uma diferença clara aí entre o indivíduo e o cidadão. O cidadão seria aquele que teria um plus, certo? Em relação ao indivíduo, porque ele teria esse direito de escolher o seu representante legalmente. E aí, após esse primeiro momento da cidadania vista enquanto ligada diretamente ao sufrágio universal, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas que foi a partir daí que ela traz uma mudança nessa visão, certo? E essa trajetória que Marshall ele vai definir para a gente, que ele vai elencar principalmente 3 direitos para que o indivíduo ele exerça a sua cidadania, tá bom, gente? Então, o primeiro seriam os direitos civis, que eles vão se referir à garantia das liberdades individuais. Perdão. E o que seria isso? Seria aquela possibilidade de expressar e de pensar de forma autônoma, certo? E tem a ver também diretamente com a garantia de ir e vir, o acesso à propriedade privada, dentre outras coisas. E aí, após isso, nós teríamos também os direitos políticos, que eles são vistos como a possibilidade da participação da sociedade civil nas diversas relações de poder que a compõem, que são aqueles poderes que Lara elencou muito bem, né, essas características políticas, tanto agora no início da aula, quanto lá naquela aula de Estado, que a gente indica muito que vocês vejam, tá? Porque ela é realmente muito boa para a gente entender os conceitos que a gente está usando aqui agora. E, então, esses direitos políticos, ele diz respeito principalmente à manifestação, às possíveis realizações, às possíveis alterações, que podem ser realizadas na sociedade que o indivíduo está atuando, certo? E como direitos sociais, a gente vai falar, ele, na verdade, não que a gente vai falar, mas que Marshall ele pauta,
como os direitos que são vistos como essenciais para a construção de uma vida digna, tendo por base padrões de bem-estar que são definidos socialmente, certo? E aí a gente pode pensar como principalmente, né, o direito à educação, à saúde, moradia, segurança, dentre outros. Bom, gente, e aí para a efetivação desses direitos de cidadania que eu pontuei antes, a gente traz essa citação de Arendt, que ela vai falar que há uma mudança do sujeito contemporâneo para esse sujeito posterior do sufrágio universal, certo? E qual é essa mudança? Como é que a gente pode visualizar essa mudança? Tá? Eu não vou ler para vocês essa citação, tá bom? Mas caso vocês queiram voltar posteriormente à aula, eu acho muito válido. E por isso que a gente trouxe, porque ela vai trazer uma expressão que vai legitimar tudo o que a gente vai falar daqui para frente, que agora o indivíduo contemporâneo ele tem o direito a ter direitos. E aí o que é que a Arendt quis dizer com isso? Ela quis dizer que o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade agora deve ser garantido pela própria humanidade. Isso é, pela sua própria natureza e história, certo? E aí, com isso, há meio que um processo de internalização, perdão, gente, dos direitos humanos. E vai criar uma sistemática internacional de proteção, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, certo? E que vai tornar possível a responsabilização do Estado e do plano externo para a garantia desses direitos. E aí, todos são iguais perante a lei. Vocês lembram daquela aula de estratificação social e desigualdade que eu dei para vocês? Que as desigualdades elas vão atingir diferentes sujeitos e vão meio que separá-los dos demais. Pronto. É a partir dessa desigualdade que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é que foi essa Declaração dos Direitos Humanos? Ela surgiu em 1948 e é importante vocês saberem que, no contexto de surgimento, em 1948 foi o momento que estava tendo o processo de desnazificação. E o que é isso? A desnazificação era um processo de eliminação dos resquícios do nazismo, certo? Que era aquele regime totalitário que eu acho que vocês devem conhecer bem. E a declaração ela vai surgir numa contramão a isso, tá? Numa tentativa de garantir valores de respeito mútuo entre todos os indivíduos, independente, desculpa, da sua classe, do seu sexo, da sua raça, tá bom? E aí, só para vocês não acharem que essa visão de direitos humanos ela fica estagnada, na contemporaneidade ela se enriqueceu, tá bom? Agora, os direitos econômicos e sociais de liberdade, eles são chamados como uma terceira geração de direitos humanos. E aí, o que é que fundamenta essa terceira geração? Agora também temos, além daqueles direitos que eu pontuei antes, temos os direitos da solidariedade, de desenvolvimento, a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, tá bom? A paz. E aí, por que eu estou falando isso? Só para vocês não acharem que a Declaração dos Direitos Humanos ela surge em 48 e aí ela fica estagnada. E aí a sociedade ela vai se adequando a essa formulação que foi lá daquele tempo, tá bom? E aí, pronto. A gente trouxe esse vídeo para vocês procurarem depois, se vocês quiserem, certo? Como uma referência. Ele é um vídeo institucional da ONU, que vai falar sobre o que são os direitos humanos e quais as suas principais características e vertentes. E a gente vai falar um pouquinho das características logo após esse slide, tá bom? Mas a gente queria que vocês soubessem que existe uma visão institucional que ela ainda é muito elitizada, e aí a gente já meio que faz uma crítica, porque vocês vão ver que
Ele vai falar que os sujeitos, eles são diferentes, homens, mulheres, héteros, homossexuais. E aí vai falar do homem branco, homem negro. E aí ele vai querer trazer esse tom de igualdade, que a gente sabe que na prática é bem diferente do que está posto lá formalmente, tá bom? Bom, gente, e aí vocês estão vendo a foto da Constituição Brasileira de 88. E aí a gente queria frisar para vocês que a Declaração dos Direitos Humanos ela aparece, né, em 48, e no Brasil, só em 88 é que ela vai se firmar com a Constituição, que vocês estão vendo aí, e que vai garantir, né, com que, pelo menos por lei, com que esses direitos eles sejam efetivados. E é isso, a gente agora vai partir para as características. Bom, gente, então, enquanto característica, com aquilo que eu quis dizer que a declaração ela não está parada no tempo e no espaço, tá bom? Eu quis elencar a sua principal característica, que é a historicidade. Então, os direitos humanos ele tem natureza histórica e por isso ele varia, tá bom? Tanto no tempo quanto no espaço. Ele possui também uma característica muito importante, que é a sua universalidade. E aí, o que é isso? De respeito a todos aos direitos serem inerentes a todos os seres humanos, tá bom? Independente da sua classe, da sua raça, do seu grupo geracional, porque a gente sempre costuma esquecer de citar, a gente cita homens, mulheres, mas trans, esquece de citar a população infantil, né? E aí também as crianças, os jovens, os idosos. É isso. Outra característica importante também é a relatividade. Ou seja, como eu falei, ela não pode ser uma declaração que limita, tá bom? Então, ela vai a todo momento estar se renovando em virtude das novas necessidades da sociedade. Ela é também ela tem também o princípio da irrenunciabilidade. Ou seja, nenhum sujeito pode abdicar desse seu direito. Aí a gente já pula para a próxima característica, que é a inalienabilidade. E aí, perdão por essas palavras difíceis, mas são palavras que constam lá na declaração, tá bom? E aí vocês têm que meio que se acostumar com ela, porque ela pode aparecer, eu não vi ainda, não tenho conhecimento, mas pode aparecer não só na prova do Enem, mas também em algum momento da vida de vocês, e aí vocês já vão lembrar dessa aula. Bom, e aí isso significa que elas não podem ser transferidas, tá bom? Tem também a característica da imprescritibilidade, que ela não se perde com o passar do tempo. E aí por isso que eu falei das crianças, dos jovens e dos adultos, porque é uma coisa que vai até durante toda a sua vida, tá bom? Licença, Milene, é geracional, né? É importante a gente lembrar que essa questão da durabilidade do tempo, né? Acho que é o sexto elemento, né? Isso. O sexto elemento aqui colocado, é muito pelo caráter geracional, ou seja, não é porque determinada geração não teve acesso que ela não possa ter mecanismos e direito à informação que permitam ela refletir de outra forma ou enxergar aquela realidade para além da sua própria percepção. Eu acredito que seja muito realmente buscando integrar esse processo geracional, que é uma coisa extremamente difícil. Né? A gente fala assim, parece fácil, mas é algo que é muito desafiador. Só um exemplos para ajudar a ilustrar essa característica. Sim, isso mesmo. Valeu, Lara. Outra característica muito importante também é a unidade, né? Que o direito humano ele vai ser único, indivisível e interdependente, ou seja, todos aqueles outros direitos ele vai estar atrelado ao direito humano. E tem também o princípio da inexauribilidade. Um palavrão, né, gente? Mas diz respeito à possibilidade de surgimento de novos direitos, que, como esse acréscimo que eu falei para vocês agora. E aí agora a gente vai voltar a falar da cidadania, que foi onde iniciamos a nossa conversa, não foi? Para falar um pouquinho sobre a diferença entre a cidadania formal e a cidadania real, tá bom, gente?
A cidadania formal, ela é aquela que está presente nas leis e que visa a garantia da igualdade para todos e todas. E aí, numa contramão, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a cidadania real, que é aquela que está presente no dia a dia e que mostra que a desigualdade, infelizmente, ela ainda prevalece em todas as dimensões da sociedade, tanto econômica, quanto educacional, quanto política. Tá bom? E aí, com isso, a gente vai ver que, apesar de todos esses princípios, que eu acabei de pontuar para vocês como características dos direitos humanos, o que a gente percebe na sociedade brasileira é que essa estrutura formal, ela não garante de forma alguma a democratização, tá bom? Dos serviços básicos que deveriam ser proporcionados pelo Estado. Então, por isso que a gente retomou aquele conteúdo de democracia no início da aula, tá? Que é para ampliar a visão de vocês sobre os direitos de cidadania e não reduzir, reduzir, na verdade, essa distância que existe na realidade entre o que é o direito formalmente e o que é o direito na prática, tá bom? E aí, com isso, Lara, ela agora vai voltar a falar um pouquinho com a gente, porque ela vai iniciar a discussão sobre movimentos sociais. E aí, no final, a gente volta a falar um pouquinho, tá bom? Então, gente, voltei. Vim falar um pouquinho sobre movimentos sociais, mas antes da gente entrar sobre o que eles são, quais são as suas principais características, as suas formas de organização e seus objetivos, eu queria fazer uma ponte com o que Milene estava falando, principalmente sobre essa expectativa de uma cidadania formal e uma cidadania real, né? Visto que a cidadania real, diante dos processos de estratificação e desigualdade social, se colocam como empecilhos, na verdade, como impedimentos a um processo de democratização de todos esses direitos, certo? Muitas vezes, essas desigualdades sociais são reverberadas pelo próprio Estado, que deveria cumprir com a sua Constituição, isso em especial a gente fala do caso brasileiro, como também é reverberada pelos próprios tipos de valores individuais e coletivos e culturais presentes em uma sociedade. Então, esse tema movimentos sociais, quando Milene estava falando, eu elenquei aqui, eu preparei uma pergunta, a gente pode se questionar, então, o que é que vai garantir esse processo de democratização? Como é que a gente vai torná-lo, como é que a gente vai tornar esse conceito de cidadania formal em cidadania real? Bem, muitas vezes as respostas começam através das articulações e de lutas advindas de grupos sociais que, a depender do seu processo e da sua formação, são caracterizadas como movimentos sociais, certo? Então, para a gente compreender como os movimentos sociais eles têm uma importância para esse processo de efetivação democrática, de garantia de direitos e de cidadania, nós precisamos voltar um pouquinho e entender quais são as suas principais características e como eles se organizam e o que é que eles buscam, certo? Então, a primeira característica central que eu gostaria de trazer sobre os movimentos sociais é que eles são um tipo de ação coletiva. Como assim, Lara, ação coletiva, movimento social, o que é isso? Vê. Ação coletiva pode ser basicamente um protesto social, como pode ser, inclusive, né, existem vários estudos que começam a buscar compreender como essas ações coletivas se dão nas redes sociais virtuais, né, no caso. E então, ações coletivas são ações que visam unir e gerar, sejam pautas, ou sejam gerar visibilidade para determinada causa social, mas não necessariamente tem isso como objetivo. Não necessariamente o objetivo é tipo, vou fazer isso daqui porque eu preciso que a sociedade saiba disso. Muitas vezes vem de um outro lugar, de um outro processo de subjetividade, ou seja, vou fazer isso pela necessidade de saber se existem outros indivíduos que compactuam com isso ou não, mas isso não necessariamente, ou seja, as ações coletivas não necessariamente são um processo duradouro. E essa é uma das principais diferenças que a gente já pode perceber em relação aos movimentos sociais. Os movimentos sociais são um tipo de ação coletiva, mas eles têm esse caráter permanente ou duradouro, ou seja, o movimento social ele não vai acontecer e sumir, que nem muitas vezes a gente vê um protesto, ele vai ter uma continuidade por trás disso, certo? Então, eu uso o exemplo do protesto porque eu acho que a gente consegue visualizar e imaginar melhor
essa diferença entre ação coletiva e movimento social. Não necessariamente, por exemplo, fechar a Agamenon em protestos sociais ou sair em manifestação aqui na Avenida Boa Viagem, não necessariamente vai estar diretamente vinculado a um tipo de movimentação coletiva, ou seja, um tipo de movimentação social, dentro de uma lógica de movimentos sociais, visto que os movimentos sociais têm um caráter duradouro. Lara, os movimentos sociais podem estar dentro dessas ações coletivas, sim. Eles podem estar participando, como, por exemplo, em protestos sociais, podem existir as frentes dos movimentos que vão estar levantando as suas bandeiras, mas não necessariamente aquelas bandeiras levantadas, quando a gente vai para uma manifestação, não necessariamente aquelas bandeiras representam todas as pessoas que estão ali. Então, por isso que eu estou fazendo questão de ter esse processo de distinção entre movimento, colocar o movimento como um tipo de ação social, de ação coletiva, perdão. Tá certo? Segunda característica, como eu já elenquei, que são movimentos que possuem coletividade e um processo duradouro, como também os movimentos sociais possuem um conjunto de crenças, de valores, de ideologias, de histórias, e inclusive de diferenças internas do próprio funcionamento, sejam elas desde o funcionamento desse movimento internamente até ações voltadas para esse externo, ou seja, ações sociopolíticas que dependem do indivíduo. Então, com isso, cabe colocar também que os movimentos sociais, eles têm por característica, ou na verdade eles buscam também trabalhar como características esse processo de reivindicação de direitos, que até então podem ser efetivados ou não, mas que estão, como é que eu posso dizer, que tem uma abertura para o questionamento, ou seja, o reconhecimento, por exemplo, de pessoas surdas, como elas podem se articular com isso, como é que elas podem reivindicar a inserção delas e, de fato, a execução de direitos que estão garantidos na Constituição. Um exemplo disso, eu não sei se recentemente vocês observaram que no contexto de pandemia já tinha iniciado um pouco antes, eu já tinha pelo menos visto em alguns shows que eu havia visto, mas a gente está começando a ter a linguagem de Libras, né, em shows. Então, isso é uma coisa que, pelo menos para mim, é muito nova. Eu não tinha visto isso antes, eu só tinha visto isso uma ou duas vezes no carnaval desse ano, como também, uma ou duas vezes não, perdão, tinha visto várias vezes em alguns shows que eu fui no carnaval ao longo desse ano, como agora a gente vem percebendo a incorporação desses elementos, desses recursos que vem através de uma organização feita por movimentos sociais, provavelmente pessoas que necessitam, que têm essa necessidade e que precisam ser, de fato, reconhecidas e inseridas, mesmo com as suas diferenças biológicas, que não necessariamente essas diferenças biológicas deveriam acarretar em diferenças sociais, e como esses direitos chegam, como eles são executados, certo? Junto a isso, junto a essas características de reivindicação desses direitos efetivados que podem ser garantidos pelo Estado, os movimentos sociais podem também ter o papel de fiscalização do cumprimento desses direitos, certo? Fazendo esse processo de acompanhamento, reivindicando, sejam essas reivindicações diversas, mas a que a gente mais costuma ver é o processo de pressão popular através de protestos, certo? Então, vamos lembrar só que o fato da gente ir para protestos sociais não vincula a gente diretamente a movimentos sociais, tá certo? São coisas completamente distintas. Então, com isso, os movimentos sociais, eles buscaram historicamente, chamar sempre a atenção da sociedade para uma determinada causa ou para determinados procedimentos utilizados dentro de uma luta de determinada pauta, visando tornar esse processo, seja dessa determinada causa, uma reivindicação na realidade, ou seja, que isso seja reconhecido e legitimado, certo? Que não seja algo só que as pessoas falem, que fique ao vento, que isso não tenha impacto algum no coletivo, ok? Então, para isso, para com que eles consigam tanto elaborar e tecer e poder expandir e colocar as suas características, como também o que busca, é necessário um processo de organização. Lembrando que, partindo do pressuposto de que os movimentos sociais são movimentos duradouros. Se a gente quiser pensar também a questão dos movimentos sociais como outro tipo de característica, a gente pode inseri-los dentro de uma certa lógica de uma democracia participativa, onde há a participação da população frente a questões sociais, certo? O conceito de democracia participativa está lá na ficha, a gente não está trabalhando aqui nesse slide. Com isso, retomando a ideia de organização, é necessário que a gente reconheça como os movimentos sociais, dentro dessa lógica, costumam variar de acordo com o processo de burocratização do movimento. Como assim, Lara? Os movimentos sociais, eles podem tanto adotar meios institucionais para se organizar através de uma luta política, econômica, social e cultural, como, por exemplo, de movimentos que se tornam partidos políticos ou filiam-se a partidos políticos,
como isso é muito presente durante as reivindicações das classes trabalhadoras, ou se vocês quiserem um exemplo bem mais recente, a gente tem aqui no Brasil o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que surgiu dentro do contexto das jornadas de junho de 2003, acredito que um pouco num caráter de ação coletiva, mas se organizaram, tornaram-se movimentos sociais, ganharam força e transformaram-se em partidos políticos, ou então filiaram-se aos mesmos. Eu acho o MBL um ótimo exemplo para a gente conseguir ilustrar esse processo de burocratização dos movimentos sociais. Como também os movimentos sociais, eles podem assumir uma outra postura frente a essa burocratização, ou seja, eles podem aderir, como foi o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, essa caracterização, como também eles podem não trabalhar com essa posição, ou seja, se desvincular a essa concepção de poder estabelecido, como são casos de organizações não governamentais, que não necessariamente elas deixam de agir ou de ter um propósito, ou uma agenda, ou determinadas características, mas elas não dependem necessariamente do reconhecimento ou de uma organização burocrática para se legitimarem na sociedade. Ok? Se tiverem alguma dúvida, falem com a gente. Bem, em seguida, eu e Milene resolvemos trazer, ou no caso, elencar quais são os principais objetivos desses movimentos sociais. Os movimentos sociais têm basicamente dois objetivos. O primeiro deles é manter, ou seja, buscam conservar ou manter estruturas, determinados direitos ou determinadas estruturas sociais conquistadas, sejam elas políticas, culturais, econômicas. E com isso, o que é que. Tá ok, Lara. Beleza, entendi que procuram manter direitos ou então manter determinada estrutura social. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes, ao longo da nossa formação escolar, nós associamos a ideia de conservação ou de manutenção a um conservadorismo. E não necessariamente essas duas coisas são similares. A manutenção nessa lógica de movimentos sociais, dos objetivos de movimentos sociais, muitas vezes buscam manter ou conservar direitos, prestem atenção, direitos que foram conquistados ou que se inseriram dentro da estrutura social, que já estavam presentes na estrutura social. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, e eu acredito que o exemplo do ano que a gente está vivendo, ou seja, desse ano 2020, seja toda a movimentação para manutenção de um direito conquistado há 10 anos, que foi a implementação de cotas nas universidades públicas, com direito a 50% de alunos de escolas particulares a terem direito a vagas na universidade pública. Junto a isso, ao recorte de cotas raciais, certo? E tudo isso foi conquistado, angariado, lutado pelo movimento negro, em articulações com o Estado, com esse processo de burocratização. Então, na medida que a gente vai observando e buscando esses elementos na realidade, a gente consegue enxergar melhor essas categorias mais abstratas que estamos trazendo, ok? Então, a questão da manutenção das cotas sociais é um tipo de conservação social, é um tipo de busca de conservação de uma estrutura que foi adquirida pelo Estado, que foi incorporada pelo Estado. Então, não necessariamente a ideia de conservação vai estar relacionada a um conservadorismo, ou seja, a uma reprodução de desigualdades sociais, como machismo, racismo, homofobia, desigualdades ambientais, diversos outros processos que são excludentes. Ok? Vamos tomar cuidado com essas duas nomenclaturas e com essas duas percepções. Um outro objetivo que pode ser elencado pelos movimentos sociais são os processos de mudança, ou seja, são quando os movimentos sociais têm como objetivo mudar ou transformar determinada realidade ou determinado direito e estrutura social, certo? A longo prazo, isso eu estou falando para vocês dentro de uma lógica de médio e curto prazo, mas a longo prazo, esses objetivos, tanto de conservação quanto transformação da organização social, lembre-se que tudo isso interfere em algo muito maior, que é o processo da organização social, ou seja, como a vida dos indivíduos vão funcionar em termos coletivos. Esses objetivos vão levar os movimentos sociais a serem caracterizados como outras duas formas, e isso em termos de longo prazo. E lembrando que movimentos sociais costumam ser duráveis, certo? Então, os movimentos, a partir dos seus objetivos, costumam delinear-se em longo prazo, ou transformar-se em duas lógicas, a lógica reformista e a lógica revolucionária. A primeira lógica, que é a reformista, ela coloca os movimentos sociais como caracterizados pela aceitação das estruturas e instituições sociais e políticas, embora considerem passíveis de melhoria as estruturas e as instituições, como também buscam eliminar abusos de determinados setores sobre os demais. A gente pode pensar, Lara, como é que a gente pode pensar esses abusos? Abusos de poder, ou seja, abusos do poder judiciário, abusos do poder legislativo ou do executivo,
em termos mais práticos, certo? Ou seja, até no próprio processo de corrupção, como buscar controlar isso. Não necessariamente a gente está visando mudar a estrutura do sistema, a gente não está visando mudar a estrutura na instituição, mas a gente está buscando encontrar formas de criar um processo de manutenção dela, que está ligado à ideia de reforma. Não necessariamente a gente vai romper, mas a gente vai estar sempre reformando, a gente vai estar sempre revisitando, vai estar sempre buscando trabalhar numa manutenção dentro dessa instituição, dentro dessa estrutura social. Diferentemente dos movimentos que se colocam dentro da lógica de mudança, de transformação, a longo prazo se transformam nessa perspectiva revolucionária. Ou seja, os movimentos revolucionários visam promover um processo de reorganização radical de toda a sociedade e transformar não apenas as leis internas que estruturam o Estado, mas também as próprias bases que vão legitimar e dar autoridade e que irão permitir o seu funcionamento. Ou seja, aqui não se trata mais de um processo de olhar para as instituições e ficar, tudo bem, o que é que a gente pode melhorar? Aqui, os movimentos revolucionários, eles buscam romper com a ideia ou com a concepção ideológica ou com as bases de formação de determinadas instituições sociais, políticas, econômicas e culturais. Ok? Fiquem atentos a isso. Seguindo para o próximo slide, pensando esses movimentos ainda dentro da lógica de um longo prazo, é importante a gente observar que, na realidade, ou seja, para que a gente possa estudar esses movimentos sociais em termos de categoria, em termos de ciência, foram separados dois tipos de movimentos, ou seja, dois momentos, na verdade, de eclosão desses movimentos sociais, certo? O primeiro deles foram os movimentos sociais tradicionais ou históricos, que se caracterizaram, basicamente, pela reivindicação e reconhecimento das lutas trabalhistas. Esses movimentos, eles têm um grande marco no século XIX, principalmente na Europa e na Inglaterra em especial, mas eles não começaram lá. Não foi um movimento que, apareceu no século XIX, resolveu, modificou e lá. Não. Esse processo de reconhecimento, de lutas, de reivindicação, não foi algo que começou no século XIX, não foi algo que se construiu em um século. Isso vem sendo construído desde o século XVI. Certo? Lembrando que, para além disso, os movimentos sociais históricos têm um reconhecimento muito forte e muito atrelado ao operário, ou seja, ao operário das indústrias do chão de fábrica, que são homens, mulheres, negros, crianças, idosos, todas as outras pessoas que compõem essa sociedade não estão inseridas dentro dessa lógica, dessas lutas trabalhistas. Certo? Então é muito importante a gente frisar isso, a gente está relembrando isso, porque muitas vezes é tudo dado como algo pronto, ou como se os movimentos que vão surgir posteriormente, que são os movimentos contemporâneos, como se eles surgissem apenas a partir da década de 60 e 70 do século XX. Não. Desde o século XVI, século XVII, existiam tentativas e articulações políticas e sociais, inclusive de mulheres que são extremamente apagadas ao longo da história, ou seja, retiradas, na verdade, da capacidade de organização coletiva delas, a falta desse reconhecimento. As mulheres tentaram, sim, em inúmeros momentos da história, tentaram se organizar, mas foram duramente reprimidas e oprimidas dentro desse processo e apenas colocando o processo de reconhecimento dessas reivindicações, dessas lutas trabalhistas apenas para os homens. Então, é só para a gente... Por que eu estou falando isso? Porque eu e Milene fizemos questão de colocar isso. Para a gente começar a desmistificar um pouco e olhar para quando a gente... olhar para a história que nos é passada, quando a gente lê, quando a gente observa uma aula, até se olhar um pouco mais além, tipo, ok, é importante a gente reconhecer o movimento de agora, mas muito próximo do movimento historicista, que é uma das características das ciências humanas, observar como é necessário que a gente volte para compreender determinados fenômenos históricos anteriores acontecidos, para que a gente entenda como eles se consolidaram na realidade, certo? Em breve a gente vai retomar essa discussão. Voltando para os movimentos sociais tradicionais, eles têm como processo de organização uma alta verticalização e estrutura hierárquica rígida. Ou seja, dentro da própria lógica organizacional, eles têm as hierarquias bem definidas e verticais. Os seus tinham como objetivos transformar as estruturas econômicas e sociais para superar as condições de opressão da classe trabalhadora. Isso muito influenciado pelos escritos de Marx. Certo, Lara? Você com isso está dizendo que os movimentos trabalhistas são diretamente marxistas? Não, houveram outros movimentos, inclusive quando Marx estudou sobre eles, ele foi voltando para outra realidade, ou seja, ele precisou voltar
para compreender, olhar para a história para poder entender como aquilo se desdobrava na realidade, certo? Então, vamos ter muito cuidado sempre ao criar esses tipos de generalizações. Então, com isso, se a gente for observar os movimentos sociais em longo prazo, podemos observar as questões não, os ganhos de direitos trabalhistas a longo prazo, tanto de direitos trabalhistas, como também de direito de garantias sociais, como, por exemplo, o FGTS, o seguro-desemprego, isso aqui no Brasil, né? A redução da jornada de trabalho e a regulamentação da mesma. Então, todas essas fotos que eu coloco para vocês é para que vocês consigam visualizar esse processo ocorrido na sociedade, certo? Quando eu coloquei aqui o gifzinho de Charlie Chaplin, é a caracterização de quem estava por trás dessas lutas trabalhistas, ou seja, quem eram os indivíduos que mais sofriam com o processo de exploração do trabalho, que passaram fome, e que também sofreram com o processo de automatização e divisão do trabalho dentro das indústrias, certo? Aqui, a greve até a vitória, né, chega de exploração, queremos 78%. É um dos movimentos, é um dos resultados do movimento operário aqui no Brasil, que ocorre também, certo? E aqui tem 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação ou de diversão, como outras 8 horas que permitam o descanso, ou seja, esse processo de reivindicação das horas de trabalho, certo? E como tudo isso está muito presente na nossa realidade. No nosso próximo slide, em comparação, em contraste aos movimentos tradicionais, nós temos os movimentos contemporâneos ou os conhecidos novos movimentos sociais. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou fazendo tanta questão de me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque esse assunto é um assunto que é muito recorrente em prova. Ano passado, de fato, o que caiu foi uma questão sobre movimento social aqui no Brasil muito difícil a compreensão, o texto um pouco confuso, um pouco mal elaborado. Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu quero chamar a atenção para vocês que, primeiro, esse conteúdo cai em prova, esse conteúdo todo que a gente está trabalhando, Estado, e essas duas aulas, elas têm um peso gigantesco no Enem, como também, pelo fato do Enem vir mudando a cada ano, não necessariamente vocês vão encontrar questões diretas que vão cair, movimentos contemporâneos, direitos humanos, democracia, mas muitas vezes vocês podem encontrar textos que trabalhem essas questões e que se vocês não têm essa bagagem anterior, a questão fica mais difícil de ser interpretada e inclusive pode até induzir vocês ao erro. Então, é importante que nesse momento a gente entenda, tudo bem, tem muita gente que não gosta de sociologia, que acha difícil, que não viu, mas é importante que haja um esforço da parte também de vocês para procurarem entender como tudo isso se elenca na nossa realidade social e como também se relaciona com acontecimentos históricos, geográficos, econômicos, como tudo isso está muito presente na nossa realidade. Aqui a gente está buscando ilustrar e caracterizar para vocês a presença desses elementos na nossa realidade, certo? Para além de colocar o conteúdo, mas mostrar para vocês como isso também está presente na nossa realidade. Então, voltando aqui para os movimentos contemporâneos e os novos movimentos sociais, a gente tem um processo de transição. A partir da década de 60, 70 do século XX, século XX a gente teve o quê? Primeira e Segunda Guerra, né? Então, eu não sei se vocês lembram que eu dei uma aula de intertexto, onde eu falava sobre o século XIX. E como o século XIX, principalmente o final dele, é tido como um momento da Belle Époque, ou um momento de uma alta expectativa e crença no desenvolvimento tecnológico. E durante a Primeira e Segunda Guerra, e tudo isso inseridos dentro de uma lógica de progresso. E dentro do movimento da Primeira e Segunda Guerra, a gente tem uma ruptura dessa prática, ou seja, dessa idealização de que a ciência e o progresso vão estar sempre a serviços da benevolência humana, né? Então, a gente observa com isso tanto um processo de rachaduras sociais muito fortes, como de questionamento frente às instituições e suas legitimidades também. Então, a década de 60, 70, por ali, é um momento de muito questionamento diante dessas estruturas sociais tidas como prontas. Então, há uma emergência dos movimentos estudantis, há uma emergência dos movimentos de contracultura, há uma emergência do movimento hippie. Ou seja, essa emergência que eu falo são movimentos que eclodem, e não que eles não existissem anteriormente. Lembrem disso. Não é uma coisa tipo, chegou aqui a década de 60, 60, essa galera está reivindicando uma coisa nova. Na década de 60, 70, 80, a gente tem um processo de reconhecimento de muitas lutas que já eram antigas. A luta das mulheres, a luta dos negros,
lutas dos direitos LGBTs, mas que decorrem a partir de um preconceito, de diversas retiradas de autonomia e de colocação do mesmo, né? O caso, ou seja, das pessoas homossexuais que são colocadas como doentes. Isso tudo é imposto por um saber médico. Isso ocorre no século XVIII, século XIX. Então, são lutas que vêm de basicamente de pelo menos 2 séculos que vão ter espaço para serem colocadas agora, certo? Ou seja, para serem visibilizadas agora. Eu não coloquei aqui na imagem o movimento LGBT porque não coube, certo? Mas eu não esqueci dele e ele faz parte dentro dos novos movimentos sociais. Mas retomando as principais características desses novos movimentos, o que é que eles diferem dos tradicionais e por que são chamados de novos movimentos sociais, eles saem apenas da reivindicação das leis no âmbito um pouco mais estritamente econômico e de reconhecimento de direitos de existência de uma determinada classe social. Os movimentos contemporâneos, eles passam a reivindicar o reconhecimento de culturas que são colocadas como minorias, lembrando que essas minorias, elas não são necessariamente quantitativamente menores, certo? Ou seja, não são números menores, mas sim em termos de reconhecimento histórico e de incorporação dessas pessoas nas instituições, nas leis, de fato são minorias porque foram excluídas por um processo de desigualdade social. Vamos lembrar bem disso, não foi tipo, apareceu aqui porque tá todo mundo muito bonzinho. Não. Lembre sempre, qualquer processo que a gente veja de reconhecimento, de avanço, de inclusão, ele não vem do dia para a noite. Não é um processo que toda a sociedade, a classe dominante e outras classes e o próprio Estado acredita que essa é a melhor saída. Não, o Estado trabalha em lógicas de procurar manter e preservar a sua estrutura social, mesmo que essa estrutura seja desigual. Um exemplo muito claro disso é a nossa realidade brasileira, certo? Mas retomando, a partir desse momento de questionamento, de crise, de ruptura que vem permeando a década de 60, a década de 70, a década de 80, a gente passa a ter um reconhecimento e um deslocamento do reconhecimento da luta social que sai apenas do âmbito macro e vai para o micro social, ou seja, é reconhecido que através da mudança de crenças, de valores, de posicionamentos no micropolítico, ou seja, nas ações diárias, que a gente possa criar novas formas de enxergar a realidade, certo? Ou de integrar, de exercer de fato essa cidadania inclusiva, ou então essa cidadania real, esse processo de incorporação de fato dessas leis e desses direitos na prática. Então, para além dos movimentos das mulheres, existe também existe o movimento do corpo, hoje, né, movimento Corpo Livre, o veganismo, né, que tem todo um pressuposto de crenças, valores, histórias. Lembra, eu coloquei isso lá no início da aula, falando sobre as características dos movimentos sociais, certo? Tudo isso vai estar sempre relacionado nos dois, gente, não é algo tipo, movimentos tradicionais não tem. Não, tem crenças, tem valores que se manifestam de determinada forma. Movimentos contemporâneos têm crenças e valores que se manifestam de outra forma. Se vocês quiserem se informar um pouco mais sobre isso, dentro da nossa ficha, a gente elaborou bem direitinho, deu uma esmiuçada boa sobre esse conteúdo. Mas caso vocês continuem tendo mais alguma dúvida, podem me falar diretamente comigo e com Milene. Então, para finalizar, esses movimentos contemporâneos, eles vão buscar transformar não apenas o Estado, ou seja, não vão buscar apenas transformar a concepção ideológica ou reformar as bases e estar fazendo esse controle, mas vão buscar esse controle social, né, esse controle de como o Estado e as instituições atuam, mas vão buscar transformar comportamentos e valores de outros segmentos sociais através da lógica micropolítica, através das nossas ações cotidianas. Então, dentro disso tudo, a gente tem um reconhecimento de movimentos de identidades que foram negadas anteriormente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, certo? Movimento indígena também, movimento ambiental, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento de pessoas com deficiência física, movimentos antimanicomiais. Existe uma gama de movimentos que se encaixam dentro dessa lógica de movimentos contemporâneos, ou seja, é um outro reconhecimento identitário do indivíduo. Certo? E tudo isso leva tempo, é importante a gente lembrar disso. Não é algo que vai estar pronto hoje, não é o que a gente vai estar que pode estar pronto daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos podemos colher determinados frutos, mas para isso é necessário que haja organização, que hajam os objetivos, as principais características que eu elenquei para vocês anteriormente, certo? Bem, gente, com isso, a gente se encaminha para o final da nossa aula. Dito tudo isso, a gente começa a se encaminhar para o final da nossa aula, onde a gente buscou colocar
alguns tópicos, né, foram 5 tópicos que possam ajudar vocês a lembrar de forma mais sistemática dessa aula, certo? O primeiro deles, como eu falei, como eu reforcei, tanto na parte de movimentos sociais, como de cidadania, como de democracia, é que esse processo de regime político e essas liberdades permitidas pelos mesmos não foi algo concedido, não foi algo que as estruturas nominais falaram, agora a gente cansou e vamos liberar o direito para eles. Não. Foi fruto de diversas lutas sociais. Eu acredito que, não sei se Milene quer fazer alguma colocação antes de eu terminar de falar. Eu queria meio que elencar já com o próximo tópicozinho que a gente colocou, porque foi a partir dessas reivindicações, dessas lutas sociais que tu falasse agora em toda essa parte que falou de movimentos sociais, e desde o início da aula, né, na verdade, a gente está pontuando, que surgiram esses princípios de direitos humanos, tá, gente? Feito o Lara falou, não é uma coisa que está lá e bonitinho porque do pessoas decidiram ser legais, não. Ela decorre de uma luta muito forte, muito ativa, né, de todos esses movimentos sociais que tivemos, e que eles visavam principalmente a garantia desse reconhecimento institucional, porque individualmente eles já se reconheciam enquanto indivíduos de direitos, tá bom? Faltava o Estado exercer essa sua força coercitiva para um bem maior, assim, né? E aí, só para retomar um pouquinho sobre os direitos humanos, lembrando a vocês que são 3 os principais que foram elencados, né? Para que a cidadania ela seja exercida de forma assim completa. Eu ia dizer plena, mas na verdade não temos o exercício pleno da cidadania, porque como a gente discutiu, existe muita desigualdade, principalmente aqui no Brasil, né? Existem muitas nuances, né? E é um mecanismo, é um processo constante, não é algo que para, não é algo que, tipo, chegamos a determinado ponto, paramos aqui, estamos aqui, ó, bonita, perfeita, tudo certo. Não, é algo que vai precisar de uma manutenção. Então, se a gente conquistou uma cidadania que garante de fato acesso a recursos econômicos, políticos, culturais, sociais a todos, é necessário que haja uma manutenção disso. A gente não pode simplesmente conquistar esses direitos e não ir elaborando e reformulando e estando atentas a como essas instituições vão estar incorporando e executando também esses direitos, né? Acho que é muito nesse sentido, esse processo do que Milene falou, da gente não viver uma cidadania plena, né? Que de fato é uma ilusão a gente acreditar que isso vai acontecer. Não, é necessário que haja um esforço de todos presentes na sociedade, para com que consigamos chegar o mais próximo dessa plenitude. Isso. E essa reestruturação a gente já percebe dos movimentos sociais que foram tradicionais para os contemporâneos, né, Lara? A gente já vê uma nova luta, uma reformulação e tal. E outra coisa, gente, só para lembrar, assim, para vocês também, como a gente está resumindo, que esses direitos humanos eles vão surgir com a Declaração Universal, né, de 48, e que o contexto dessa Declaração Universal era do processo de eliminação dos resquícios do nazismo, né? Então, vocês veem que até a Declaração Universal ela já parte de uma reconfiguração, né, estrutural da sociedade. É só depois de 40 anos que houve essa declaração, né, de 48. A incorporação, né? Isso, Lara, obrigada. Nada. Pronto, no Brasil, essa incorporação ela só vai se dar depois de 40 anos, certo, gente? E aí, só para vocês perceberem aquele velho conceito de cidadania que eu falei, lembra? Que ele dizia respeito necessariamente ao sufrágio universal, tá? E como é que ele vai ser abandonado? Porque agora ele vai ser endossado, né? Com essa Constituição. E vai ter agora 2 principais fundamentos de direitos humanos, que é a universalidade. Não, universalidade, isso, lembrei. E a indivisibilidade. E aí, só para vocês lembrarem um pouquinho de como isso foi discutido e de por que esses 2 são importantes, né? Enquanto Constituição, assim, e fundantes dos direitos humanos. Para a gente poder concluir a nossa aula, é importante também relembrarmos que os movimentos sociais, eu espero que tenha ficado muito vívido e muito
claro na presença, na mente de vocês, que os movimentos sociais, eles têm relação direta com a cidadania tem relação, na verdade, é como se fosse uma tríade, né? Se a gente for parar para observar, a gente tem sistema democrático aqui, e aí a partir do sistema democrático a gente precisa saber quem são os cidadãos que vão estar incorporados nesse regime político, e esses cidadãos são reconhecidos através de leis, através de uma constituição, mas para com que eles sejam garantidos é necessário que haja um movimento e uma articulação social para a reivindicação e colocação dos mesmos, certo? Para com que de fato sejam articulados e executados de uma forma íntegra, completa, de uma forma, se a gente for parar para pensar, ideal, mas que de fato a gente busca esse ideal que não simplesmente que está diretamente relacionado com o último tópico, que a declaração desse direito social não vai fazer com que o mesmo seja implementado na prática. É necessário que haja uma ação coletiva, é necessário que haja uma ação de pessoas para com que eles, de fato, sejam implementados e incorporados na prática social. E isso leva tempo, isso não é algo que a gente abre a tela do telefone ou do computador e vai estar pronto. Não, isso é uma construção diária, certo? E com isso a gente encerra a nossa aula. A gente gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Desde então, eu espero que os alunos que chegaram se sintam muito bem-vindos à nossa equipe, se sintam confortáveis em falar com a gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar. Agradeço a Milene, foi muito bom dar aula com ela, né? Mesmo a gente à distância. É muito bom sempre poder ter essa interação com a equipe, poder interagir também um pouco mais com vocês. E é isso, espero que ela tenha sido proveitosa, e acho que Milene quer falar um pouquinho, e com isso, Milene terminando de falar, a gente encerra a nossa aula, tá certo? Eu que agradeço, Lara, a parceria. Eu acho que a turma toda percebeu, né, o quanto foi fluido e o quanto que a gente se deu muito bem. E, gente, só reforçando o que Lara falou, que a gente espera mesmo que vocês tenham compreendido a importância desse assunto, e qualquer coisa pode falar com a gente, tá bom? Sintam-se à vontade. E, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, né, aos que estão entrando agora. E estamos muito felizes. E foi os que voltaram do recesso. A gente está muito feliz de dar essa aula para vocês, mesmo que remota, assim, né, Lara? Isso. É muito bom, muito bom. Sim, e eu acho que foi isso, né? Então a gente se despede, se cuidem, tá bom? Qualquer coisa pode falar com a gente novamente. É muito importante vocês saberem que a gente está sempre disponível para vocês, a gente está sempre torcendo por vocês. E é isso, vamos nessa. Tchau, gente. Obrigada. Até daqui a alguns dias. Eu acredito que eu vou encontrar com vocês, que eu ainda vou dar aula. Então, em breve, a gente se encontra. Olha aí. E comigo vocês vão... a gente vai ter esse contato mais numa monitoria interativa. Eu espero que vocês participem, tá bom? Então, até lá, gente. Tchauzinho também. Tchau, gente.